Ele selou o meu perdão, pagou a dívida e me libertou. Eu contarei a história maravilhosa de como fui salvo do meu estado de perdição. Em seu amor e misericórdia ilimitados, Ele concedeu o resgate livremente. Cantem, ó cantem, do meu Redentor. Com o seu sangue, Ele me comprou. Na cruz, Ele selou o meu perdão, pagou a dívida e me libertou. Eu louvarei o meu amado Redentor. Contarei do seu poder triunfante, a vitória que Ele me dá sobre o pecado, a morte e o inferno. Cantem, ó cantem, do meu Redentor. Com o seu sangue, Ele me comprou. Na cruz, Ele selou o meu perdão, pagou a dívida e me libertou. Eu cantarei do meu Redentor e do seu amor celestial por mim, que me levou da morte para a vida, para ser filho de Deus e estar com Ele. Cantem, ó cantem, do meu Redentor. Com o seu sangue, Ele me comprou. Na cruz, Ele selou o meu perdão, pagou a dívida e me libertou. Cantem, ó cantem, do meu Redentor. Com o seu sangue, Ele me comprou. Na cruz, Ele selou o meu perdão, pagou a dívida e me libertou. Amados irmãos e irmãs no Senhor, eu vos saúdo de todo o coração e lhes dou as boas-vindas para esse programa ao vivo. Hoje falaremos sobre vários pontos.
Hoje, nós nos lembramos, ou especialmente eu, no dia 2 de abril de 1962, e se passaram 62 anos desde que o Senhor me chamou com voz audível e me comissionou para proclamar a sua palavra. Portanto, hoje nos lembramos no dia 2 de abril de 1962 e olhamos para os muitos anos que passaram com gratidão, que o Senhor ajudou, abençoou, concedeu instruções e falou repetidas vezes. E hoje temos um aniversário de 50 anos. Hoje, há 50 anos atrás, aconteceu a inauguração desse salão. Em 1974, no primeiro fim de semana de abril, nós consagramos nosso salão ao Senhor. Eu penso que são 556 assentos e o Senhor, Ele cuidou de que fossem ocupados com frequência e que todos os outros cômodos tivessem que ser acrescentados, inclusive o refeitório, para acomodar todos que vieram para ouvir a santa palavra de Deus. Como vocês sabem, eu mesmo estou com 90 anos já e sou grato a Deus do fundo do coração por Ele ter me guiado e orientado desde o início. Hoje também faremos com o irmão Borg, que lerá as passagens bíblicas. Juntamente faremos uma retrospectiva do passado. Em 1958, o irmão Borg estava junto quando eu traduzi a primeira pregação do irmão Branham. E desde então, temos andado juntos no caminho do Senhor e servimos ao Senhor. Assim, amados irmãos e irmãs, também faremos uma breve referência ao ministério do irmão Branham, a quem o Senhor usou de uma maneira especial. E eu já posso aqui dizer, ontem eu ouvi novamente os 22 capítulos do Apocalipse, ouvi e li, e estou simplesmente dominado com as muitas coisas sobrenaturais que João vivenciou na ilha de Patmos. O que ele viu, ouviu e pôde escrever. Como ele viu aquele que estava sentado no trono e observou quando o Cordeiro veio e tomou o livro com 7 selos da mão direita daquele que estava sentado no trono.
Quantas vezes João mencionou os 24 anciãos, os 4 seres viventes? Quantas vezes ele mencionou as coisas pelas quais as pessoas passaram e também as 7 eras da congregação e até mesmo os 7 selos? Hoje não queremos, não podemos entrar nesse assunto, mas isso é único que Deus usou o irmão Branham. Então, quando chegou o tempo do dia 5 até 11 de dezembro de 1960, para falar sobre as 7 epístolas, para falar por revelação. E então chegou o tempo de 17 a 24 de março de 1963, quando o irmão Branham recebeu a instrução de que os 7 selos seriam abertos. E todos nós sabemos que lhe foi dito que ele deveria trazer a mensagem que precederia a segunda vinda de Cristo. Irmãos e irmãs, os nossos irmãos no início, seja Pedro, seja João, seja Tiago, eles vivenciaram coisas sobrenaturais com o nosso Senhor. Também, desde o início da congregação do Novo Testamento, aconteceram coisas sobrenaturais. Mas então, o que foi revelado na ilha de Patmos, o que aconteceria até o novo céu e a nova terra, e que em nosso tempo Deus tinha um profeta a quem pôde revelar tudo. Oh, quão gratos nós podemos ser. Agora nós leremos algumas passagens bíblicas e pediremos ao irmão Borg que o faça. Por favor. Nós lemos de Mateus 24, versículo 3. Mateus 24, versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Irmãos e irmãs, aqui nós temos 3 perguntas e nós somos a Deus verdadeiramente gratos por elas terem sido respondidas. A primeira promessa se cumpriu em 70 depois de Cristo, quando Jerusalém, quando o templo foi destruído, pois essa foi a primeira pergunta, que não ficaria uma pedra sobre a outra. E o cumprimento foi em 70 depois de Cristo, quando houve a destruição. Mas a segunda pergunta: e qual é o sinal do teu retorno? E então nós chegamos ao nosso tempo, onde tudo foi previsto, o que aconteceria antes do retorno
de Jesus Cristo. E tudo foi dito sobre o que aconteceria após o retorno até o fim. Somente precisamos ler Mateus 24, onde muitas coisas estão escritas, ou Lucas 21, e as diversas passagens bíblicas sobre o que aconteceria antes do retorno de Jesus Cristo. E, irmãos e irmãs, nós não nos sentamos aos pés de Gamaliel ou aos pés de um escriba, mas aos pés de Jesus Cristo, nosso Senhor, que fala conosco por meio de sua santa palavra e nos dá informações sobre tudo. Somente a sua palavra vale. Nós queremos apenas ouvir o que ele tem a dizer às congregações e especialmente a nós nesse tempo. Então, vamos continuar lendo, por favor. Nós lemos de Lucas 21, versículo 28. Lucas 21, versículo 28. Portanto, quando isso começar a acontecer, então levantai-vos e elevai vossas cabeças, pois vossa redenção está próxima. Graças seja ao Senhor. Nós devemos prestar atenção aos sinais dos tempos, aos sinais do fim dos tempos. E quando tudo isso acontecer, então devemos erguer a nossa cabeça, pois sabemos que nossa redenção está próxima. De fato, estamos muito, muito próximos do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas vamos permanecer sóbrios em todos os sentidos e vivenciar nossa preparação interior para que estejamos prontos quando o Senhor vier e possa se cumprir em cada um de nós que nós pertencemos à congregação noiva e estamos prontos quando o Senhor retornar para irmos com Ele para a glória. E eu creio que isso acontecerá em breve. Por favor, nós lemos de Apocalipse 1, versículo 1. Apocalipse 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, por meio de sinais. Graças seja ao Senhor. Ele enviou o seu anjo para revelar a seu servo João o que aconteceria. E lá encontramos a palavra por causa dos seus servos, os verdadeiros servos de Deus, aqueles chamados pelo Senhor, colocados para que dissessem ao povo de Deus o que o Espírito realmente tem a dizer às congregações nesse tempo. E o Senhor também se dirigiu a mim como o seu servo. Ele também
ao menor de todos os que foram dignificados de proclamar a preciosa e santa palavra, ele falou comigo como meu servo. E é por isso que ele também me revelou tudo o que ele revelou a João na ilha de Patmos, até o último capítulo e o último acontecimento. E por isso nós somos gratos. Então, Deus enviou seu anjo para dizer a seu servo João, para que dissesse o que deveria ser dito aos servos de Deus. E somos gratos pela revelação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por favor, nós lemos de Atos 20, versículo 27. Atos 20, versículo 27. Porque não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. O mesmo também eu posso dizer. Eu não deixei de proclamar todo o conselho de Deus. Tudo o que pertence à obra de redenção foi incluído na proclamação. Tudo o que aconteceu por nós na cruz do Gólgota, o pleno perdão, a plena redenção, a vida eterna, tudo o que nos foi dado por Deus em Cristo, nós aceitamos, nós vivenciamos pela graça. A conversão, o novo nascimento, a renovação, o batismo no Espírito, a orientação por meio do Espírito Santo, tudo o que Deus preparou, nós vivenciamos pela graça e recebemos a fim de transmitir adiante. E assim também eu posso dizer que eu proclamei todo o conselho de Deus. E todos os que são de Deus ouvem a santa palavra revelada neste tempo em todos os povos, línguas e nações. Graças ao Senhor por isso. Por favor. Nós lemos de 2 Coríntios 6, versículos 17 e 18. 2 Coríntios 6, versículos 17 e 18. Eu leio o versículo 17. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, ordena ao Senhor, e não toqueis nada impuro, e eu vos receberei. Graças seja ao Senhor. O chamado para fora, separai-vos, não toqueis nada impuro. Este é o último chamado antes do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor, para que abandonemos todas as doutrinas, todas as tradições, todas as interpretações de tudo, de todas as denominações, para que saiamos, para que nos separemos e que vivamos consagrados ao Senhor. Pois assim como o noivo, ele foi a pura palavra que se tornou carne, assim a noiva tem que ser encontrada
na palavra de Deus, não uma interpretação, mas a pura e santa palavra e o puro e santo sangue que fluiu por nós. Tudo aconteceu e nós nos tornamos obedientes e nos permitimos ser chamados para fora, ser separados para ouvir apenas o que Deus o Senhor tem a dizer por meio do Espírito às congregações. Por favor, eu leio o versículo 18. Eu serei um pai para vós, e vós sereis filhos e filhas para mim, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Graças seja ao Senhor. Portanto, primeiro a separação, o chamado para fora e depois a promessa. Então eu vos serei pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Portanto, não na desobediência caminhar por próprios caminhos e depois dizer, eu sou um filho de Deus. Não. Chegou a hora de abandonar todos os próprios caminhos e servir ao Senhor, sendo separado. Somente então, quando isso acontecer conosco, então Deus nos considerará como seus filhos e filhas, que serão encontrados em sua vontade e vivenciarão sua preparação para o retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por favor, nós lemos de Mateus 17, versículo 11. Mateus 17, versículo 11. E lhes respondeu, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Graças seja ao Senhor. Nós já lemos essa passagem bíblica muitas vezes. Assim como Elias foi enviado para convocar o povo de Deus no Monte Carmelo para tomarem sua decisão e não mais ir para um lado ou para o outro lado, mas para serem trazidos de volta a Deus. Assim aconteceu também em nosso tempo. E Deus, Ele pôde usar o irmão Branham para trazer o povo de Deus de volta a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por favor. Nós lemos de Atos 3, versículo 21. Atos 3, versículo 21. O qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo o que Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Preciosos irmãos e irmãs, pensem nisso uma vez. Na segunda pregação, há 2000 anos, foi Pedro guiado a escrever, ele, nosso Senhor e Salvador, ele tem que permanecer no céu até os tempos da restauração de tudo o que Deus proclamou pela boca de seus santos profetas desde o início dos tempos. Tudo precisa ser trazido de volta ao estado correto. E isto está acontecendo agora em todo o mundo. Todos os verdadeiros filhos de Deus
abandonaram seus próprios pensamentos, seus próprios caminhos, suas próprias interpretações e creem apenas no que Deus escreveu em sua palavra. A Ele, o nosso Senhor, o céu tem que recebê-lo até o nosso tempo, quando tudo é restaurado e nós podemos vivenciar isso. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor por isso. Por favor, nós lemos de João 14, versículos 2 e 3. João 14, versículos 2 e 3. Eu leio o versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito, porque vou preparar-vos lugar. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Após a consumada redenção, Ele subiu para nos preparar um lugar. E agora leremos no próximo versículo que Ele retornará. Assim, Ele prometeu para nos levar para si mesmo. Irmãos e irmãs, chegou o tempo, está aí, e nós somos gratos a Deus do fundo do coração pelo fato de todas essas passagens bíblicas falarem diretamente a nós. Por favor, leia o próximo versículo. Nós lemos o terceiro versículo. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Louvado e glorificado seja nosso Senhor. A segunda pergunta foi: e qual é o sinal do seu retorno? Nós já lemos as passagens bíblicas. Ele permanece no céu até o tempo em que tudo é restaurado. Ele foi lá nos preparar um lugar para nós e Ele retornará. E o retorno do Senhor foi descrito em tantas passagens bíblicas, seja em 1 Tessalonicenses 4, seja em 1 Coríntios 15, a partir do versículo 51, e em todas as outras passagens bíblicas, o retorno do Senhor foi descrito para nós. Mas pense nisso, quão belo! Após a consumada redenção, Ele subiu para nos preparar o lugar. E agora Ele retornará para nos levar à glória, para que possamos estar lá onde Ele está. Primeiro, Ele veio onde nós estávamos, para que nós possamos ir lá onde Ele está. Graças seja a Deus. Por favor. Nós lemos de Mateus 24, versículo 14. Mateus 24, versículo 14. E essa mensagem de salvação do reino será pregada em todo o mundo, a todas as nações, e então virá o fim. Louvor e gratidão seja ao nosso Senhor. Essa mensagem de salvação divina, como foi proclamada no início,
deveria ser agora proclamada antes do retorno de Jesus Cristo a todas as nações e línguas. E então virá o fim. Deus assim guiou que Ele pôde usar o irmão Branham para nos trazer de volta a palavra original, a mensagem divina de salvação. E o Senhor, após a partida dele, pôde me usar, e eu posso dizer, para a glória de Deus, os meus pés pisaram 169 países, e eu proclamei a mensagem divina de salvação em todo o mundo. E lá onde eu não fui mais pessoalmente, lá a mensagem chegou, de modo que podemos dizer que essa escritura se cumpriu diante de nossos olhos. E em Apocalipse 14, versículo 6, isso é enfatizado. A eternamente válida mensagem de salvação será proclamada a todas as nações. Eternamente válida mensagem de salvação. Aleluia! Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Nós podemos exclamar bem alto para o mundo inteiro, hoje, em nosso tempo, essa santa escritura, essa santa missão se cumpriu diante dos nossos olhos. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Por favor, nós lemos de Marcos 7, versículo 7. Marcos 7, versículo 7. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Também essa palavra deve ir ao coração de todos nós. Não é dirigida a nós, mas a todos aqueles que passam ao largo daquilo que Deus prometeu e faz. E eles simplesmente oram em todas as igrejas independentes, em todas as denominações. Eles oram, o Pai Nosso, seja feita a tua vontade, mas o que é a vontade de Deus não interessa a ninguém. Cada um segue o seu próprio caminho, e o Senhor, Ele teve que dizer, em vão me adoram, porque fizeram dos mandamentos dos homens os seus estatutos. E por isso, a ênfase de volta à palavra, para que possamos adorar em espírito e em verdade, e não em todas as fórmulas e falsos ensinamentos. Ó Deus, ajuda-nos pela graça, por favor. Nós lemos de João 4, versículo 23. João 4, versículo 23. Mas a hora vem, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Amém. Amém. Ó, que maravilhoso. Irmãos e irmãs, nós podemos realmente enfatizar por convicção. A hora está chegando, a hora já chegou agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. E a verdade é a santa palavra de Deus. E nós que cremos na palavra revelada e santa palavra de Deus, e podemos vivenciar
o que Deus está fazendo atualmente, nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Por favor. Nós lemos de Mateus 4, versículo 4. Mateus 4, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Novamente, a ênfase na palavra de Deus. Não somente de pão, isso é terreno, mas espiritualmente de toda palavra que sai da boca de Deus. Oh, quão gratos nós somos pela Bíblia, pelo Antigo e pelo Novo Testamento, gratos por cada palavra, e nós vivemos dela. Por favor, nós lemos de Apocalipse 2, versículo 7. Apocalipse 2, versículo 7. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às congregações. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Isso simplesmente faz parte de que Deus abre os nossos ouvidos para que ouçamos somente o que o Espírito tem a dizer às congregações, a fim de pertencermos à multidão vencedora, à multidão vitoriosa, que estará pronta para o retorno de Jesus Cristo. Oh, quão gratos podemos ser por cada palavra. Por favor. Nós lemos a última passagem bíblica de Apocalipse 3, versículo 21. Apocalipse 3, versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Preciosos irmãos e irmãs, eu peço a vocês, por favor, leiam todas as passagens bíblicas que foram faladas, que hoje e também no futuro se tornarão uma realidade em nossa vida espiritual. Deus simplesmente Ele guiou de tal forma para que diretamente antes do retorno de Jesus Cristo, tudo seja trazido ao estado correto. O chamado para fora, a separação, tudo teve que acontecer para que nós estejamos prontos quando o Senhor vier, pois assim está escrito: as que estavam preparadas entraram para as bodas e a porta foi fechada. Que Deus abençoe. Por favor, compreendam, como mencionei anteriormente, hoje, para mim, é um dia especial, 50º aniversário de jubileu da inauguração da Casa de Deus, na qual foram pregadas milhares de pregações, que agora são ouvidas pelas pessoas de todas as nações e línguas. E então, a graça, o dia 2 de abril de 1962, 62 anos se passaram no direto ministério do Senhor.
E eu não preciso corrigir nada, nem retirar nada. Eu proclamei apenas o que está escrito nas Santas Escrituras. E assim, a eternamente válida mensagem de salvação foi proclamada a todos os povos e línguas, agora antes do retorno do Senhor. E o nosso Senhor, que já preparou o lugar, Ele retornará e nos levará para o lar. Amados irmãos e irmãs, por favor, estejam presentes, estejam atentos à causa, separai-vos, saiam para fora, não toquem nada impuro. Deixem-vos santificar na palavra da verdade, ser purificados no sangue do Cordeiro e assim vivenciar a sua preparação, pois nosso Senhor, Ele vem, a sua vinda está muito, muito próxima. E eu sei que todos aqueles que ouvirem a mensagem agora e creram, estarão lá. Desculpem, porque desde que fiz 90 anos, não consigo mais falar assim como era antes, mas isso acontece de coração. Também todos os irmãos servidores que traduzem e aqueles que servem nas congregações locais, por favor, não espalhem ensinamentos estranhos, somente aquilo que Deus disse em sua palavra. Somente assim todos poderão adorar em espírito e na verdade. E Deus busca tais adoradores. E tais adoradores, Deus encontra hoje naqueles que creem em sua palavra e foram santificados nela. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Sejam abençoados com as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, no santo nome de Jesus. Amém. Gloriosa mensagem de amor. Diga-me novamente. Gloriosa mensagem de amor.